Muito bem, aí vamos nessa sabadão. Seja bem-vindo aí nesses séries Qualidades e Defeitos. Já estamos levantando os diversos tipos de qualidades e defeitos, estudando de forma calma, tranquila, com base nisso que a gente pode se autoconhecer ao longo prazo e depois navegarmos em outros mares. Futuramente iremos ver ferramentas, métodos, formas de nos ajudar na produtividade, ok? Então hoje a grande arma que nós iremos aprender a usar é como a gente pode lidar com as nossas tristezas e alcançar a alegria, porque de fato a alegria é uma coisa que a gente sempre quer ter, não é verdade? Seja muito bem-vindo aí, Roberto Torreta, muito obrigado. Hoje eu acho que vai ser um dia bem interessante para nós aqui nessa live, porque vai ter coisas práticas, coisas que nós poderemos aplicar no nosso dia a dia, ok? Então vamos nessa. Vamos começar com uma estrutura e refletir um pouco, pode participar também se quiser. Por quanto tempo eu fico feliz? Vamos pegar agora alguns momentos da nossa vida e perceber que nesses momentos, qual o tempo que eu fiquei feliz mediante a conquista desse bem? Okay? A compra de um bem. Todo mundo já teve a sensação de comprar uma TV, uma geladeira, uma casa, um carro. Então reflita, você agora, por quanto tempo você ficou feliz mediante a compra desse bem? Tá? Foram meses, semanas, dias, alguns anos. Ele permaneceu igual? Porque a música, por exemplo, que tem alguns momentos que eu escuto uma música lá de quando eu era uma pessoa mais jovem, e aí eu relembro essa música e fico super feliz em escutá-la. Só que aí passa algum tempo, por quanto tempo eu repetindo aquela música, ela continua me deixando feliz, alegre. Uma comida fantástica. Muitas vezes a gente tem essa capacidade de comer, degustar coisas que eram da nossa infância. Também queria ver contigo quanto tempo isso fica aquele gostinho. Será que eu começo a enjoar também demais todo dia? E uma visita inesperada. Por quanto tempo também, né? Uma pessoa que nós não vemos há muito tempo, lógico, a gente fica muito feliz com isso. Só que se ela ficar semanas, meses, alguns anos com a gente, será que aquilo realmente vai continuar sendo feliz? Então, onde está a verdadeira felicidade? A gente percebeu aí que essas coisas, esses bens que são coisas boas, elas não são muito permanentes. Ela tem um certo prazo de vencimento. Queria ver contigo se realmente isso ocorre, já ocorreu, ou até mesmo alguns outros exemplos que nós poderíamos dar aqui. Tá? Então eu quero agora começar aqui com algumas premissas para a gente continuar essa conversa nossa. Se uma alegria permanente não é um sentimento momentâneo, ou seja, todos os exemplos que nós demos, a compra de um bem, um alimento ali, uma comida que eu comi de infância e lembrei, um amigo, né, que veio na nossa casa e ele é legal a presença dele por um determinado período, mas se ele também começar a morar dentro da sua casa, não vai ser uma coisa boa, né? Então, assim, é essa questão de como as coisas nos trazem felicidade e o quanto tempo ela permanece e a gente fica feliz, por exemplo. E aí a gente tem a escolha, né, de como a gente pode desempenhar um papel sólido com base no que a gente vai escolher. Então, será que a minha felicidade está atrelada ao meu sentimento? Ou realmente eu tenho uma noção de um outro tipo de realidade que vai trazer uma felicidade mais perene? Por exemplo, vou começar agora. A gente viu sobre questões aqui materiais, né? Eu tenho a sensação, eu ganho algo, um docinho, e tenho um certo vencimento daquela felicidade. Agora vamos ver um outro exemplo agora.
Por exemplo, a alegria de um pai de família, imaginemos isso, que consegue comprar mensalmente o alimento para sua família. E todo mês ele continua comprando a comida e ao longo prazo ele percebe que ele vai criando uma família ali. Isso já é um pouco diferente dos outros bens, porque ele está num processo de conquista. E a partir do momento que vai passando o tempo, aquilo vai empolgando ele de uma forma que ele vai buscando a trabalhar melhor, vai conseguindo outros bens, e esses bens sendo rateados com seus filhos, com seus parentes, amigos, colegas. É um pouco diferente essa felicidade de um pai, por exemplo, que consegue dar uma educação, não é isso? É o sonho do pai dar a educação, poder estar com os filhos, ensinar os filhos o caminho correto, o que ele tem de cabeça que é o ideal a ser seguido. Por exemplo, quando a gente aprende uma técnica de trabalho, a gente aprende inglês, uns métodos de gestão para trabalhar. O Helder, por exemplo, aí, professor, quando consegue dominar uma técnica nova para atrair os alunos a aprender mais o que você vai passar. Concorda que esse tipo de busca, esse tipo de luta e conquista do esforço, né, de ganhar uma habilidade técnica, ao longo prazo, vai nos aumentando a felicidade. E aí a gente deixa de ter aquela alegria instantânea, momentânea, do docinho, do carrinho, da casinha, dos bens, assim, e passa para uma conquista um pouco mais perene. E aí que tá, né? É uma conquista que ao longo prazo ela vai crescendo. Então ela passa de uma alegria instantânea e começa a ter uma felicidade mais ao longo prazo, pensando assim. Então, por mais que esse pai de família, muitas vezes ele vai sentir cansado, vai se sentir rejeitado, vai ter medo e todos os outros tipos, né, de imprevistos que a vida tem, até mesmo uma certa tristeza momentânea, mas no fundo ali ele tem uma felicidade, né, uma felicidade, ele sabe para onde está caminhando. E isso é interessante, esse raciocínio, porque a gente começa um pouco a refletir sobre nós e o que nós podemos, de fato, enxergar de melhor para a gente poder desenvolver, né? Então, por exemplo, aprender ferramentas, novos métodos de produtividade, novas técnicas de ensino, novas metodologias de engenharia, de trabalho. Isso é muito interessante para nós, porque no nosso país hoje nós estamos passando por um período de mudança. E essa mudança ela está ocasionando aí por Covid, por diversos tipos, né, de mudanças no país, onde realmente iremos passar por uma depressão, um problema, assim, vai nos afetar de fato, vai faltar dinheiro, pode ser que falte alguma coisa, pode ser que nós perdemos até pessoas queridas com Covid, podemos perder dinheiro, podemos perder alguns bens, porém a gente tem que perceber que isso é transitório e que o Brasil, uma vez que ele é consolidado um país, correto? Um país sólido, um país que é visto externamente como um país que sabe por onde quer caminhar, naturalmente as atrações de investimento vão aumentar. Ou seja, os Estados Unidos vai começar a parar de pensar um pouco, investir na China, como já está ocorrendo, a retirada de muitas empresas japonesas começaram a retirar suas empresas da China e começaram a repensar suas estratégias, tá? E o Brasil, como um país aí que estamos ainda em terceiro mundo, mas temos uma certa humildade de recomeçar, é muito importante que nós nos posicionemos super rápidos, que nós aprendemos a ser mais produtivos, outras línguas, o inglês, tenha interesse cultural,
para ter essa visão mais global. Por quê? Isso vai nos ajudar. Por quê? Se a gente é mais produtivo, se o país ele é mais sólido, não tem crises políticas, se a gente começa a prezar pelas tecnologias, se a gente consegue, por exemplo, em nossas empresas, em nossa família, conseguir reduzir custos fixos, tá? E aumentar o investimento em conhecimento, em querer aprender, naturalmente, ao longo prazo, nós seremos um país produtivo e iremos atrair os investidores, tá? Então, quando eu falo que o país ele tem que ser bom, que o nosso país ele vai para um estado que todos vão ser felizes, é porque isso começa com a gente que está aqui escutando ideias sobre ser produtivo, sobre como poder fazer acontecer a nossa vida. E é aqui que nasce as mudanças, né? E aí dentro da nossa casa a gente vai implantar os nossos métodos de gestão. Então, e com isso, se a gente consegue ganhar mais tempo, ou seja, a gente produz, fazemos nossas entregas, e com isso a gente percebe que começa a ganhar tempo, temos mais tempos livres, a gente pode se dedicar um pouco mais à cultura, a ler um livro, que aquele livro vai marcar a vida e vai nos trazer também uma felicidade, pegar livros clássicos do Brasil ou do mundo, né? Eu tive a oportunidade de ler O Senhor dos Anéis e até hoje várias cenas ali me passam pela cabeça quando eu estou numa situação mais difícil, né? Tem até uma cena muito boa que eu vi, né, no livro, que eu li pelo livro, e não vi retratado no filme. Na verdade, o filme é bem pobre em comparação à literatura, né? Sempre vai ser. A representatividade da realidade através do cinema, ela ainda é falha, né? Mas pelo livro não, é um detalhe muito grande, né? E aí, essas cenas que vão nos retratando, por exemplo, uma parte lá que o rei desce, né, com energia para derrotar os inimigos, sabe? Então é aquele momento da vida dele, ele tá entregando, e aí mostra, de fato, o que é ser um rei, que é ir à frente, mostrar exemplo, a liderança, né? E vai para frente, sem medo de morte. Né? Então, assim, esses ensinamentos para nós, brasileiros, queremos ser produtivos, isso é muito interessante. Uma esperança para o nosso país é isso, então. Nós trabalharmos diariamente, sermos produtivos, sermos melhores. Okay? E aqui, finalizando, tem aquela técnica, é uma curva. É Urber-Ross Change Curve. Que é o quê? Essa Kubler-Ross. Eu tenho que aprender mais inglês. Mas é uma curva dos 5 passos que nós temos quando tem um certo imprevisto na nossa vida. Então, a primeira curva é uma confusão total, né? Ela é dividida em 5 partes. Então, ela começa no alto, ela é uma expectativa, uma confusão, eu não sei o que está acontecendo, aconteceu um imprevisto, por exemplo, Covid, foi uma confusão na minha vida, aquele caos, notícia para todo lado. Essa é a primeira coisa, é a entrada da informação, né? O segundo passo é uma frustração, eu tenho uma certa frustração, eu tenho uma irritação, fico irritado, não é possível que isso aconteceu comigo, eu não quero isso para mim. Então passa por esse passo, né, da irritabilidade. Eu odeio a vida mesmo. E aí isso vai agravando até chegar numa certa depressão de tristeza, onde eu chego no fundo do vale. Então quando nós falamos que estamos no fundo do poço, a gente chegou de fato lá no fundo, ou seja, para baixo não vai. E aí começa uma certa barganha. Essa barganha é a gente tentar conversar com outras pessoas, se pode mudar, se a gente, né, faz uma promessa com o objetivo, se eu passar por esse problema aqui, eu vou me transformar de vida, e começa a ter essas barganhas tentando daí passar para o problema, né? E o último passo, que é o passo mais alto, que aí volta na normalidade, ou seja, nessa felicidade normal que a gente tem da vida, é uma aceitação. E aí explora as outras opções, faz os novos planos, move. Então é um momento de passarmos rápido por esses 5 processos
e a gente sair. Então a dica grande aqui que eu quero dar é o seguinte: mediante uma tristeza, uma coisa que tá me jogando para baixo, que eu tô irritado, depois eu chego na depressão, que eu não tenho nem força, né, para acordar, para se movimentar. E aí eu começo a barganhar, ligar para as pessoas, chorar, tal, aí não é possível, começa a compartilhar, vai pro psicólogo. E aí chega um momento que eu aceito, é aquilo ali, não tem como fugir, né? Então, assim, o grande segredo aí pra gente ser feliz, mais perene, é a gente passar o mais rápido por esse vale aí, tá? E com isso, a gente tem que ter esse autoconhecimento, é muito importante. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço mesmo. Essa live não é boa somente assim, é muito boa pra mim, assim, né? Eu sou o primeiro testemunho de que ela é muito boa, porque são momentos que a gente para pra pensar, né? E aí a gente reflete sobre conceitos, né? Ou seja, a realidade, eu não poderia fazer uma live aqui que iria resolver todos os problemas. Na verdade, eu joguei aqui ideias, premissas, estudos científicos que nos tangenciam sobre esse problema. Mas ele é muito mais amplo, é muito mais complicado e complexo do que eu falei. Porém, esse é um caminho bem interessante, tá? De a gente seguir esses 5 passos e sair rápido, o mais rápido possível do fundo da depressão. Que é de fato focarmos em aceitar a realidade. Aceitar o fato. O fato não dá para mudar. Tem que descobrir o problema do fato, ou seja, fazendo os porquês, a gente chega lá na causa raiz. E aí, com base nisso, fazer um plano de ação. É um novo plano, fazer um plano de ação. Ou seja, resumindo tudo, 3 coisinhas só. Fatos. Enfrentar o fato. Sair rápido dessa depressão e ir pro fato. Muitas vezes falta dinheiro porque pode ser que eu sou incompetente mesmo, entendeu? Eu tenho poucos clientes, meus clientes não são bem atendidos, eu não sei fazer a coisa certa nem boa. Então por isso eu tenho dificuldade de ter clientes, de vender, por exemplo. E isso pode ser um fato que muitas vezes a gente não se encara com isso, né? Quer fugir, ler um livro lá, daquele O Segredo, sabe? Lembra daquele livro? Eu nem li isso aí porque nem serve pra nada. Eu tenho certeza que não, porque foi the best-selling e é uma coisa extremamente sem sentido, né? Você imaginar que tem uma bicicleta e vai ocorrer. Isso aí tá fora da realidade. E aí é isso. Vamos pegar de fato. Vamos pegar o fato de fato. Ver ele, o fato é o que? Eu cheguei e vi. É aquilo, não dá pra fugir, é a realidade, né? E ali fazer os porquês, descobrir a causa raiz, depois dessa causa raiz descoberta, traçar planos para superar isso, para ir para frente. Então eu convido a todos a replanejar um momento de reflexão, um momento de usar ferramentas que nós temos uma certa empatia para fazer acontecer o nosso planejamento, gastar tempo em planejar, não tenha medo. Como nós vimos ontem na live, tudo no universo a gente tem que parar para pensar. Tudo, na verdade, tudo que existe, alguém pensou antes. As rodovias, por exemplo, né? Hoje a infraestrutura no Brasil tem melhorado muito. Então, assim, uma pessoa que parou e pensou, por exemplo, do DENIT, nas rodovias, né, nas estradas, na melhoria, nas pontes, essas pessoas que pensaram na construção civil do país, isso vai refletir no futuro investimentos, as atrações de investimentos. Então, assim, pensemos no que a gente pode planejar hoje, executar da melhor qualidade possível, para que no futuro a gente colha esses frutos. Agradeço muito a atenção e até amanhã.